Fala galera, mais um vídeo aqui no canal La Pelota. Hoje estamos aqui com o Lucas Gutierrez, apresentador do Esporte Espetacular. Muito obrigado por ter aceitado o convite, uma honra enorme entrevistar. Então vamos lá, fala sobre toda a sua carreira, sobre o momento também, fala um pouco sobre a profissão, comunicação atual. Vamos lá, Lucas Gutierrez Mendes, 2 de junho de 86, 38 anos. Irmão do professor? Irmão do nosso professor, Gabriel Gutierrez, se você for assistir isso aqui, estamos com ele aqui. Sem sua ajuda, importante ressaltar. Ele falou que não ia ajudar? Falou que não ia ajudar, falou, tenta lá, ele falou assim, tenta lá. Fiz aniversário ontem ele. Ah, fiz ontem? Ó, vou cantar parabéns pra ele. Vamos lá, primeiro falar sobre a sua infância, como é que era a infância do Lucas aqui, cria do Rio, carioca. Já falou que tem muita TV em casa, a família toda assistindo TV o dia inteiro. Muita TV em casa, a gente assistia muita TV, desde esporte, filmes, fui criado com muito filme, na época a gente alugava filmes, era uma coisa muito forte lá em casa, assim, todo final de semana alugar filme, assistia filme na TV, gravava filme, então desde muito cedo tinha esse contato com o audiovisual mesmo, assim, não era muito... Acho que quando eu era bem pequeno tinha mais essa coisa, era de apartamento, né, e tal. Não tinha muito essa coisa de... Bem quando jovem tinha desse play, Sim. Brincar, assim, mas chega uma idade da infância, ficava muito em casa, apesar de nadar, de fazer atividades físicas fora, gostava muito de ficar em casa, e aí brincava em casa, mas também assistia muita TV. E aí, consequentemente, filme, aqueles seriados japoneses na época, tipo Jaspion, Changeman, muito antigo. Tu tá quantos anos? 22. 22, é muito antigo. Jaspion já ouviu falar. Mas é isso, já ouviu falar, essa parada aí. Os Power Rangers japoneses originais, Sim. assim. E muito filme, e muito futebol, muito... Anos 90, por exemplo, né? Eu nasci em 86, então os anos 90 são os meus anos formadores de futebol, assim. Sim. São os anos que eu lembro mais. Copa do Mundo. Copa do Mundo de 94 é a Copa que eu mais lembro até hoje, porque eu vivi muito intensamente. Brasileiro assim. 95. Brasileiros de 95. Os brasileiros dos anos 90, assim, eu lembro muito mais, assim, especialmente a partir ali de 94 em diante, Sim. até 2000 e pouco, Sim. eu lembro bem, assim. E você já falou que tem uma coleção de fitas VHS em casa, que Não seus pais tenho mais, gravavam. não tenho mais, mas a vocês gente tinha. tinham. Aí ficava vendo toda hora. A gente tinha fita VHS de filme, de desenho animado, a gente tinha fita VHS aí eram 3 filmes, às vezes perdi o começo do filme. Às vezes, por exemplo, quando Ayrton Senna morreu, meu pai gravou o Globo Repórter do Ayrton Senna. Chamava Pra Sempre Ayrton, a gente tinha isso. O Botafogo foi campeão em 89, eu sou botafoguense, meu pai é botafoguense. Fizeram um pedaço do Globo Repórter, uma reportagem especial no Globo Repórter, a gente tinha isso gravado. Então as minhas memórias, elas foram todas em VHS. E minha família, meu pai filmava muita coisa em VHS, ele tinha uma câmera, o pai dele filmava em Super 8, então ele adquiriu esse hábito também. E aí filmava muita coisa da família, então a gente também assistia isso, o Natal da família, o aniversário de alguém, um ano novo, a gente tinha esse hábito de assistir muito. A Copa do Mundo de 94, por exemplo, tinha muitos melhores momentos e lances gravados em 2 fitas de VHS com uma etiquetinha amarela, assim, Aí mais velho eu comprava fita virgem de VHS, aí eu escolhia os filmes, gravava, sempre foi uma prática muito forte na minha vida. E você já formou uma banda com o seu irmão chamada Velho Cosmo, né? Que você era vocalista. A gente teve uma banda que o meu irmão já tinha banda, e aí mudou lá a configuração, ele era o vocalista, ele me chamou pra cantar, porque eu tava fazendo aula de canto. E ele foi pra bateria. Aí a gente fez essa banda, que era uma banda que fazia curso, né? A gente era uma prática de bandas, né? Onde cada um que tá aprendendo o instrumento também trabalha junto. Então a gente fazia esse esquema. E aí o meu pai fez 60 anos e falou, pô, vocês não querem fazer um show no meu aniversário? A gente falou, vamos, legal. Aí fizemos o show. Aí o meu tio, que é o baixista da banda, fez uma festa de aposentadoria. Vamos tocar? Vamos tocar, tocamos. E aí, em 2013, eu ia casar, mas eu fiz um casamento diferente, assim, um casamento mais simples, e era uma despedida, porque a gente ia morar fora também. E aí a gente reformulou a banda para colocar amigos de infância da minha esposa, um amigo meu do teatro. Então a gente reformulou a banda chamou Boris Casório, que era uma banda para o casamento, que era uma banda toda de família e amigos. Meu irmão, Gabriel, um outro irmão cantava comigo, o meu padrinho de vida era o baixista, aí chamamos um amigo do teatro para ser guitarrista, um outro amigo de infância da minha esposa para ser guitarrista, chamamos as madrinhas e padrinhos, todo mundo participou, então, e a minha esposa gosta de cantar também, então ela também cantou. Então a gente fez a Boris Casório, que fez só esse show de 2013, quando eu casei, e em 2023, quando a gente fez 10 anos, a gente retomou a banda, adicionou mais um membro,
amigo também da TV aqui, que toca pra caramba. E aí fizemos mais um show da banda, mas é uma banda bem ocasional, assim, só em ocasiões bem especiais. Aí você se formou em jornalismo na PUC e você já chegou a falar que você também se interessava muito pelo cinema, mas optou pelo jornalismo. Por que você escolheu o jornalismo? Cara, eu acho que eu não tinha uma referência perto, eu não sabia que essa vida era possível. Ah, você pode viver formado em cinema? Eu não tinha ninguém perto de mim que trabalhasse com cinema ou que tivesse estudado cinema, entendeu? Eu poderia ter tido mais coragem mesmo de falar assim, não, eu amo cinema, eu vou estudar cinema. Sim. Mas eu não tive mesmo essa coragem mesmo, essa ousadia de mergulhar numa coisa que eu amava, mas que eu também não tinha muito referência, né? O jornalismo, ao bem, você tinha gente mais próxima. Meu irmão já tinha se formado em comunicação social, então assim, era uma carreira que eu conseguia enxergar mais acontecendo. Enquanto o cinema, para mim, era um grande mistério, assim. A própria faculdade estava começando, o curso de cinema estava começando conforme eu entrei, então eu teria que sempre, a cada semestre, tá sempre inaugurando o semestre deles, entendeu? Então eu não tive muito esse ímpeto corajoso mesmo, de não, eu vou investir nisso aqui que eu amo. Acabei não tendo isso. Aí depois, quando eu me formei, já estava um ano de formado, eu acabei indo pro teatro, que acho que é uma correspondência a esse desejo artístico, de alguma forma, ou a esse desejo de lidar com alguma coisa que eu gostava muito. O teatro foi uma válvula de escape, foi um outro investimento pessoal, que hoje eu enxergo assim, talvez ele poderia ter sido feito ou antes no próprio teatro, ou então ele poderia ter sido feito num curso de cinema. Mas a história foi assim. Você fez teatro na Cal, né? Fiz teatro na Cal. 2009, começou a fazer peça em 2009 e tal. Eu fiz teatro, entrei em 2009, aí tranquei porque eu fiz uma peça profissional, foi quando eu comecei a aula de canto, foi quando eu ficava rolando a banda. E aí voltei em 2011, e aí me formei em 2012, no final de 2012. Você já falou que entrar pro teatro era meio que pagar uma dívida consigo mesmo, né? Era. Um dilema, né? Acho que era nesse sentido também, né? Eu gostava tanto de filmes, gostava, enfim, de cinema, mas eu nunca tive esse contato com o teatro. Eu não ia muito a teatro. Eu via muito filme, mas eu não ia muito a teatro. E aí, quando eu comecei a ir ao teatro, eu fiquei meio apaixonado, e aí eu achava que eu tinha que fazer teatro para experimentar, não podia ter seguido a vida sem experimentar isso. E aí, quando eu comecei a fazer, para mim era a melhor coisa do mundo, e eu entendi que realmente parecia que eu estava pagando uma dívida comigo, assim. Acho que tem a ver com essa parada do cinema também, né? De não ter tentado, de não ter feito. No começo, como é que era você lidar com essa... Você já falava andar entre essas duas margens, né? Da arte, do jornalismo, da comunicação. Cara, era jornalista, trabalhava... Era jornalista, mas eu trabalhava editando, por exemplo. Eu editava muito... Eu me apaixonei na televisão por edição de imagem. Tá? E aí eu fazia fui contratado no Sport TV para editar conteúdos para as transmissões esportivas. Na época era uma área muito pequena. Editor de eventos? Editor na área de eventos, que são as transmissões esportivas. Sim. Mas eu era um editor, porque a área de transmissões esportivas é uma área onde você está coordenando e produzindo o evento que está indo ao ar. Você está botando o evento no ar. Você está falando com o narrador, você está editando melhores momentos. Eles me contrataram para ser uma pessoa que fosse editar chamadas para os eventos, fazer uma chamada bacana, porque quarta-feira vai ter esse jogo aqui, eu vou fazer essa chamada. Ou então para editar um conteúdo especial que vai ao ar nesse pré-jogo, durante essa transmissão. E era uma área muito pequena na época, isso é 2008 que a gente está falando. E aí, por exemplo, eu editava as coisas como se fossem trailers de cinema. Eu ia citar isso. Então, assim, eu sempre fui influenciado por tudo que eu consumi na vida. E isso, de alguma forma, foi gerando sempre um espacinho de fazer artístico dentro do jornalismo, sabe? Porque eu gostava de editar, mas as referências eram todas de obras artísticas, de cinema. Sim. Mas eu gostava e eu transformava isso pra TV, aí gostava de música, não sei o quê. Sempre tentava trazer isso pra TV. Quando eu entrei no teatro, isso me colocou em outro lugar, porque agora eu estava eu mesmo me apresentando, eu mesmo praticando o fazer artístico, né? Estudando para ser um artista. E aí as coisas aconteceram na TV de outra forma. Eu tive a oportunidade de ser apresentador. E aí te coloca diante das câmeras, e aí eu passei a escrever mais, porque eventualmente eu fui contratado passei a ser apresentador, mas eles queriam que fosse um apresentador que escrevesse, que editasse. Então eu passei a escrever mais, eu aprendi a como me apresentar diante disso, junto com isso fazendo teatro,
Então eu tava meio que ali, eu tô fazendo teatro, agora eu tô diante das câmeras, as pessoas falam, nossa, tá te ajudando muito, você tá evoluindo e tal. Mas eu também ficava na dúvida, o que que eu quero, né? Pra mim eu queria teatro. Mas ao mesmo tempo em que eu queria teatro, as coisas estavam acontecendo na TV. Então eu ficava sempre nesse dilema de o que fazer. Voltando um pouco, você entrou como estagiário na Globo em 2006, aos 20 anos. Você já falou do teste de vídeo que você fez no estúdio do Bom Dia Brasil, que você ficou esperando no Esporte Espetacular. É esse mesmo estúdio de hoje. Né? Como é que foi toda essa experiência, enfim, pra você no começo de carreira, enfim, menino novo ali, você passar logo de cara pra uma empresa tão grande? Era muito estranho porque, assim, eu nunca tinha feito nada, eu era vendedor de loja, sabe? E eu não tinha essa ambição. Eu não tinha... É difícil, assim, porque acho que quando você tá na faculdade, você tá meio que descobrindo as coisas, né? Então, às vezes você tem uma coisa, não, eu quero isso aqui. Mas não tinha, assim, um lugar que eu olhasse e falava, eu quero ser isso, eu quero trabalhar assim. Não lembro de ter uma referência forte tão clara, assim, pra mim. Então, eu fui entrando na Globo e quando você entrava no processo de estágio, você via várias pessoas que tinham feito um monte de coisas. E eu não tinha feito nada. Só que eu fui passando. E outros amigos que também não tinham feito nada, foram passando. A gente foi ligando, cara, eu acho que as pessoas querem gente mais crua. Ou então eles entendem que cru não é só nunca trabalhou, né? Talvez eu não esteja tão cru quanto eu acho. Porque eu tenho referência, porque eu já faço algumas coisas, sei lá. Então você foi passando, você fala assim, nossa, estranho, acho que eu tenho chance disso aqui. Nossa, passei de novo. Aí quando você é contratado, você fala assim, caraca, entrei. Né? E hoje, olhando para trás e vendo essa trajetória toda, especialmente trabalhar num estúdio onde eu esperei para fazer uma etapa do meu processo de estágio é muito louco, assim, te dá um panorama completo de etapas da estrada. Lembrando desse começo, qual que era a sua maior dificuldade, assim, nesse início da sua carreira? Cara, no início de carreira, assim, de estagiário era tranquilo, não tinha... Não lembro de ter uma dificuldade, assim, era meio que você ia... Talvez eu tivesse dificuldade em... Eu nunca fui, por exemplo, uma pessoa da produção, Sim. sabe? Quando eu passei por produção e reportagem, por exemplo, eu nem passei por reportagem direito, passei bem pouco. E produção eu também não abracei aquilo, não me dava bem com aquilo, não foi um lugar que me pegou, como, por exemplo, a edição me pegou, como, por exemplo, a área de eventos me pegou de cara, apesar de hoje em dia eu ver que eu me tornei uma pessoa bem diferente. Sim. Eu vejo, né, que eu me tornei uma pessoa bem diferente. Talvez as maiores dificuldades tenham sido essas, assim, de entrar nessa área de rua. Por exemplo, rua, acho que sempre foi não sei se um ponto fraco meu, mas eu acabei sempre gostando de redação, de estúdio, de ilha de edição, tanto que as coisas que eu fui criando e tal foram sempre voltadas para interno. E quando te perguntam qual o conselho que você sempre dá para quem tá no começo? Trabalhar, botar cara, pedir para trabalhar, estar aberto, sabe? Porque eu acho que a gente vai evoluindo muito, você com 22 é uma pessoa, com 25 você é outra, com 28 você é outra, com 32 você é outra. Então, assim, quanto mais aberto você tiver para experimentar, para mudar, é a época de você, acho que entre os 20 e os 30 é justamente essa época de você descobrir quem você é. Quanto antes de você descobrir quem você é, ou quanto mais forte for essa descoberta, ou mais consolidada, talvez dos 30 aos 40 você vai ter mais espaço para voar, para crescer, entendeu? Mas eu acho que para quem está começando é sempre isso, cara. Tenha referências, estude, consuma muita coisa, conheça a história, não fique só no nicho em que você estiver trabalhando, que você escolheu, sabe? Não adianta, se você gosta muito de economia, né? Se você gosta muito de medicina, você ter referências de fora para você, quanto mais você tiver, mais você vai agregar para o que você estiver trabalhando, para o que você quiser fazer da vida. Quais eram as suas principais referências, tanto no esporte quanto fora? Porque você já falou que eu repleto de referências também fora do esporte, trouxe isso também para os seus programas, mas, enfim, suas referências nesses dois campos. Cara, fora sempre foi cinema, assim, sempre foi filme, sempre foi diretores de cinema. E dentro, assim, eu sempre, hoje em dia eu enxergo que eu tive referência de internet. Sim. MTV era muita referência Pânico, pra mim. Pânico era uma referência de edição muito forte, assim, de linguagem, quando eles começaram. Mas video show eu assisti muito, então assim... Faz falta também. Hoje faz falta, acho que vai ter até uma edição especial muito bom. também. Mas assim,
A televisão era uma super referência para mim, hoje eu vejo em vários campos, desde jornalismo, até novela, até séries e programas de variedades, assim, tudo isso sempre foi referência para mim. No jornalismo, era referência para mim, especialmente o Tadeu Schmidt e o Thiago Leifert, eu digo, porque eles hoje eu enxergo muito isso também, trabalhando na TV aberta. Eles conseguiram botar uma impressão deles na TV aberta. É uma coisa muito difícil, porque a Globo é muito consolidada, a Globo é muito tradicional. Então, assim, as coisas na Globo existem há muito tempo. E o Thiago Leifert no Globo Esporte de São Paulo e o Tadeu, primeiro no Bom Dia Brasil, no modo de contar os gols, e depois no Fantástico, eles conseguiram botar a cara deles num produto que já existia há muito tempo, que já era muito tradicional. Eu sempre cito a Fernanda Gentil também, que foi uma colega minha, uma amiga minha. Vamos falar dela. Que ela segue um caminho que eu sempre olho assim, que ela tá meio 10 anos na minha frente, ela tá uns anos na minha frente, mas é interessante porque várias coisas que aconteceram com ela, aconteceram comigo depois, sabe? Então eu sempre olho assim, o que ela tá fazendo, pra onde ela foi e tal, isso aqui é legal, isso aqui pode acontecer. Então, também é uma referência que eu tenho. Tem ideias muito parecidas também, visões parecidas assim, de conteúdo, então também é uma referência que eu Você acha que o principal legado que o Thiago Leifert, o Tadeu também, principalmente o Thiago deixou, foi esse, de conseguir deixar a marca dele, enfim. E depois do Thiago, muita gente meio que tentou seguir a mesma linha dele e tem dado certo. Muita gente tem ido por esse caminho. Você acha que foi isso? Eu acho que são legados diferentes. Sim. Eu acho que o Thiago é um legado mais subversivo, assim. Sim. O Tadeu, acho que os dois influenciam muito, mas o Tadeu ele tinha um bloco, né? Sim. O Tadeu ele tinha um pedaço do Bom Dia Brasil primeiro para contar os gols que ele faz daquele jeito, e é uma evolução de outras formas que aconteceram antes. E aí quando ele vai pro Fantástico ele faz isso, evoluindo ainda mais a forma dele de contar, mas ele estava sempre circunscrito ali na área de contar gols. Ele conseguiu levar isso pro programa inteiro também, de certa forma. Pro programa inteiro, pro Fantástico, mas é uma estrutura muito maior. Sim. Né? Então assim, ele contribuía, é uma área mais difícil de você imprimir a tua marca. Sim. Porque é um programa de 3 horas, que existe há 50 anos, é o que eu vejo no Esporte Espetacular, por exemplo. Ainda que você tenha os seus momentos e muito espaço para fazer as coisas, o bicho é muito maior do que você. O Thiago Leifert, ele tinha um bicho de 15, 20 minutos, sabe? E ele era o editor-chefe do negócio. Então, ele tinha uma oportunidade maior, e é todo dia, de segunda a sexta. Então, assim, várias circunstâncias ali fazem com que ele tivesse uma oportunidade para dar uma impressão maior. Eu acho que ele, nesse caso, não sei se influencia mais gente, mas acho que é uma influência mais forte, sim, sabe? De você enxergar. Porque ele tem dedo na edição, ele tem dedo no jeito de contar, no jeito de escrever, no jeito de narrar, no jeito de se apresentar, no jeito de aparecer de barba no ar, entendeu? Todas esse jeito mais informal de trazer, que também não é uma invenção, você está sempre evoluindo coisas que vieram antes, né? Você tem as suas referências e você traz isso, certamente ele tinha as dele. Mas acho que ele se torna uma grande referência nesse sentido. Tem gente que vai imitar e não vai funcionar, tem gente que vai ser influenciado e vai usar isso para transformar numa coisa nova. Enfim, tem gente que vai copiar meramente, e ele também levou isso para outros lugares. Em 2009 você foi pro E-Gol estreando no vídeo na Globo e fazendo parceria com a Fernanda Gentil. Primeiro perguntar como é que foi esse processo, como é que te chamaram, como é que você recebeu a notícia que, você vai começar um programa no Sport TV e tal, ali na hora do almoço, como é que foi esse processo todo? Cara, tinha uma mudança de direção, então o diretor novo tinha uma ideia de lançar um programa novo, sim, naquele horário, porque também tinha uma ideia de ter programas ao vivo, mais programas ao vivo, sim, durante o dia. E eu tava de férias, e aí quando eu voltei de férias, eu tinha tentado criar um quadro no Tá Na Área na época, onde eu talvez fizesse alguma coisinha no vídeo e tal. Então assim, já tinha uma sementinha de alguma coisa de vídeo. E eu era palhaço de redação, eu era a pessoa que fazia imitação na redação, essas coisas. E aí teve o meu gerente na época, ele me sugeriu para fazer teste. Quando ele soube que estavam fazendo teste, ele me sugeriu, falou, acho que você ia ser bem nisso, ia fazer bem isso. E aí, quando eu fui fazer teste, já me botaram com a Fernanda. E a Fernanda já era do vídeo, a Fernanda já tinha sido do Esporte Interativo, ela já tinha sido repórter na Band, eu acho, né? E ela já era repórter no próprio Sport TV. E aí deu uma liga de cara, assim. Como é que foi essa parceria? Deu uma liga de cara. A gente fez um primeiro piloto e deu uma liga de cara.
E aí a gente fez piloto junto desde então, fizemos com outras pessoas, mas claramente sempre funcionou ali. E aí rolou de... Em algum momento chegou numa fase final ali e aí bateram pra gente, cara, é isso, vai rolar. E aí o diretor chamou a gente na sala e falou, olha, vão ser vocês, vai ser isso. E aí é uma loucura, né? Daqui a pouco você tá criando o programa, daqui a pouco você tá... Na época eles fizeram um ônibus e adesivaram um ônibus no Rio de Janeiro com a nossa cara, com a propaganda do negócio. Então era uma loucura. As pessoas falavam, cara, eu vi um ônibus aqui com você. Você com 23 anos. Com 23 anos e eu lembro de ficar muito feliz porque eu tinha sido estagiário. Então eu lembro de falar com a galera, assim, com os jovens, de falar, cara, o mundo é nosso, vambora, vamos. Porque tinha muita gente que queria ser comentarista, que queria ser apresentador, que queria ser repórter. E eu achei um movimento maneiro de valorizar alguém que foi formado na casa e que agora tinha a oportunidade de fazer um passo como esse pro vídeo. É uma coisa rara ainda de você ver nas TVs. Sim. Então eu lembro de ficar muito feliz com isso, assim. E de também ser um ponto da carreira de, cara, pô, eu já participei de transmissão esportiva, já sei como é uma transmissão esportiva, já participei de programa, já sabia como fazer o programa, eu já escrevia, já editava, agora eu vou apresentar, tipo, é um ponto final, agora eu faço tudo do processo, eu sei fazer, sabe? Então era maneiro também de agora poder ter um texto que eu escrevi e eu tô apresentando. Sim. Uma nova etapa, foi bom. Você já foi transformador pra você ter entrado no Negol e começar no vídeo? Ah, muda muito a vida, né? Assim, o fato de você ir pro vídeo. O vídeo é uma categoria mais valorizada dentro da empresa, dentro do trabalho, dentro da profissão, né? As pessoas te veem, te reconhecem. E hoje eu enxergo, assim, que realmente foi uma mudança que transformou minha vida. Assim, de ter ido pra lá, foi uma coisa que... E junto com isso eu tava no teatro também, então eu também entendo, acho que o teatro me levou pra esse lado também, sabe? Quando eu comecei a fazer o teatro, várias portas se abriram, várias coisas mudaram na minha vida, então eu acho que não é à toa, assim, acho que uma coisa foi puxando a outra. Sim, aí falar sobre dois acontecimentos que aconteceram nesse período do Negol. Primeiro, ontem fez 15 anos de uma ligação por telefone com o Bebeto. Que era o primeiro Egol. 19 de outubro foi o primeiro Egol. Foi ontem. Eu lembro, eu sempre marco porque era o aniversário do Gabriel, do meu irmão. Sim. Então não tem como esquecer que 19 de outubro é o primeiro Egol, onde teve essa ligação com o Bebeto, da gente falar com ele, que acho que era, não sei se não era aniversário dele, eu não lembro por que a gente falou com ele, mas porque no dia seguinte ia ter alguma coisa do Bebeto, não lembro por quê, mas a gente falou com o Bebeto no primeiro Egol, segunda-feira. Foi a primeira vez que você travou assim, conhecer alguém grande e tudo mais? Ah, pelo telefone é mais difícil de travar, né? Mas mesmo assim, já tava nervoso de estar no ar, acho que o maior nervosismo era de estar no ar, fazendo, fui apresentando, acho que hoje em dia você olha e fala assim, nossa, não gosto muito de ver o antigo porque grita muito assim de como era, mas é legal, né, pô, o Bebeto Tetra ali, Bebeto, eu tinha uma camisa, minha camisa do Brasil de 93 era assinada pelo Bebeto. Legal. Então assim, era passo desse, e louco também de pensar telefone, né, hoje em dia qualquer pessoa entra por vídeo, ainda que seja por telefone, né? Naquela época ainda tinha essa parada de ligar e falar com a pessoa, legal, tá falando por telefone. 2009. E a outra é o Galvão pro telefone, no aniversário dele, se eu não me engano. No aniversário dele eu não estava mais no Egol, isso foi depois da Copa de 2010. Tava no Tá Na Área já. Eu tava no Tá Na Área já, só que a Fernanda tava de férias. Acho que foi 2010 ou então foi 2011, talvez, que a Fernanda tava na Copa América. E aí eles me pegaram pra substituir. E aí calhou de ser o programa o programa era aniversário do Galvão, e a gente fez um programa especial do Galvão, e aí, vamos entrar ao vivo com o Galvão, vamos. Aí ele tava na França, em Mônaco ali. Em Mônaco, em Ibiza. E aí a gente ligou pra ele, a gente combinou com ele que ia ligar pra ele tal hora, a gente fez o programa todo em homenagem a ele, aí chegou na hora certinha, ele atendeu na hora, e falou com a gente de memórias dele, aí ele falou o gol, a gente botou os quadrinhos, né, do Egol da época, o gol que ele mais gostava de ter narrado, um gol importante pra ele, enfim, que ele nunca esquece, coisas desse tipo, assim. Ele falou, 5, 10 minutos pra gente, provavelmente de sunguinha na praia. Porque não tinha vídeo, né? Não tinha vídeo. Em 2010 você foi pro Tá Na Área e ficou até 2013. Como é que foi? A Fernanda ficou sozinha no Egol e você foi pra esse programa. Como é que foi essa troca, assim, essa transição? Cara, foi meio natural.
por um lado, o Tá Na Área era mais valorizado como programa, então foi interessante porque era uma valorização profissional, né? Era um programa num horário mais perto do Nobre. Era final da tarde, ainda era final da tarde? Era aquele mesmo horário, entre 5 e 7 Sim, ali, né? Era o pré-jogo, Sim. pré-evento do que rolasse no dia. Era com a Vanessa Rich, eu tinha sido estagiário da Vanessa Rich, então era legal também de estar perto. Mas é aquela coisa, né? Alguém te promove, te coloca nesse lugar, você não tem muita escolha. Era diferente, porque o Egol era meu filho, o Egol era assim, a gente criou, a gente lidava com ele, era uma equipe pequena, o Tá Na Área já era uma equipe maior, você tinha menos... E foi um momento diferente da minha vida também, assim, eu acho, essa parte do Tá Na Área. Eu fui perdendo um pouco do tesão de fazer o programa, de trabalhar na TV, até sair da TV em 2013, porque tinha isso de teatro, gostava muito de teatro, queria fazer cada vez mais teatro e tal. Então Tá Na Área, essas foram as transformações, assim, do Egol de ser uma coisa mais artesanal, que a gente fazia, que a gente tinha muita mão na massa, Tá Na Área, consequentemente, menos, e apesar da oportunidade, o meu tesão de fazer foi decaindo até sair. Você já falou que falava que o figurino, o modelo era tudo quadrado e tal, você... É outra época, Pegar, né, vídeo, Ryan? pegar vídeo da sua época pra ser mais velho do que tá hoje, É né? isso, Ser é todo isso, é isso. sem barba, né? É isso, não podia ter barba. Não na podia. época, o pessoal não deixava entrar no ar de barba. E aí tinha um código de vestimenta Sim. diferente. Então, assim, era uma outra televisão, outra época, tudo diferente. Sim. E você chegou a gravar com a Bárbara Coelho lá antes de você ir embora? A Bárbara, quando eu tava pra sair, em 2013, a Vanessa Rich ia sair de licença maternidade. E aí estavam fazendo piloto para a apresentação. E aí calhou um dia de eu estar lá, terminou o programa e a Bárbara ia fazer o piloto. Ah, faz o piloto com a Bárbara. Eu fiz um piloto com ela, Sim. né, que é um programa antes de... um teste, basicamente. E eu fiz um teste com ela lá em 2013. E aí depois ela foi contratada, aí eu saí da empresa, enfim, e ela virou apresentadora oficial, e aí depois quando ela saiu do canal, ela já foi pro Esporte Depois Espetacular. vocês se reencontraram. Encontrou. Mas eu fiz esse piloto, e depois eu fiz um programa só com a Bárbara antes da Copa de 2018, que era um programa que tá na área de 4 horas, assim, no final de semana, Da saída da seleção. da saída da seleção pra Copa da Rússia. Foi o único Tá Na Área que a gente fez, assim, foi o único programa que a gente fez junto. Legal. Aí você sai do Tá Na Área em 2013 e vai pra Nova York em 2013. Isso. A sua esposa passou a ser correspondente nacional. Isso. E você já tinha se formado no teatro, mas também fez uns cursos lá. Isso. O que essa viagem significou pra sua vida pessoal e profissional? Assim, o que ela te impacta até hoje? Foi o período mais transformador da minha vida, porque eu cortei todas as raízes, né? Eu saí do trabalho que eu estava há 7 anos, da empresa onde eu sempre tinha trabalhado. Eu saí do bairro, já tinha saído do bairro de Laranjeiras, onde eu fui criado, mas saí da cidade onde eu sempre morei, saí do país onde eu sempre morei, saí de perto da família que eu sempre prezei, mas que agora estava longe, e sair da profissão, né? Porque na minha cabeça, naquele momento, eu tinha rompido com a profissão e eu ia ser ator. Sim. Sabe? Na minha cabeça era meio que uma mudança. Agora é a oportunidade de fazer uma transição e ser ator. E ao mesmo tempo era muito difícil, porque eu tinha tanta coisa, tantas possibilidades na minha frente que eu meio paralisava, assim, não sabia por onde começar, não sabia o que fazer. Eu estudava, mas eu tinha muito tempo na minha mão, eu pensava se eu devia trabalhar, não devia trabalhar, minha esposa trabalhava, então ela cuidava das contas, e eu ficava, e aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser garçom aqui? Ou eu tenho que estudar? Ou eu tenho que conhecer a cidade? Ou eu tenho que viajar? Não, eu tenho que fazer tudo isso um pouco, não, eu tenho que procurar trabalho de ator. Eu tinha um pouco essa confusão, entendeu? Mas hoje e ao mesmo tempo tive contato com uma cultura a mais cosmopolita possível, porque é o centro do mundo, assim, Sim. uma cidade com gente de todo mundo, a principal cidade do principal país do mundo. Então foi uma super expansão, assim, uma super revolução com todos os dramas e percalços e conquistas e sabores, assim. Hoje eu vejo que entre todos os altos e baixos que eu tive nesse período de 2 anos, foi o período mais transformador da minha vida e me fez voltar para a televisão de barba, mas voltar para a televisão melhor, como um melhor profissional, mais desenvolto, mais extrovertido, mais solto e mais rico culturalmente de referências. E acho que é uma das razões de eu trabalhar com isso até hoje, foi esse período. Nessa época, em 2013, ali, você também fez aquele blog poesia, uma poesia por dia, né? Era uma poesia, era o blog de Bem-vindo ao Clube, e aí tinha um projeto em 2013, quando eu estava
primeiro operei o joelho, eu fiquei 2 meses em casa, aí depois teve essa transição que eu tirei o ano, né? Fiz muita coisa no ano, mas eu fiz esse projeto de escrever uma poesia por dia. 365 no ano. Poesia, né? Aí, em 2014, você fez um bate-volta na Globo pra gravar o Madruga. Eu tava na Copa, já ia vir pra Copa, pra cá, pro Brasil, mas eu tava em Nova York, e aí rolou essa confluência de você vem pra cá, a gente precisa de um apresentador pra cá, você topa? Ah, topo, vambora. Então eu não vi jogo nenhum da Copa em loco, mas eu vivi a Copa no Brasil só que trabalhando, que foi bom também. Só que de madrugada, né? Só que de madrugada. Como é que era isso? Louco. Copa no seu país, não via como se fosse no Japão. Era louco, eu tinha um horáriozinho assim, firme, porque dependendo do que acontecesse eu passava mal, assim. Se eu ficasse acordado mais do que eu deveria, se eu não dormisse o tempo que eu precisava, eu passava mal. O corpo ficava destruído, assim. A gente trabalhava, fazia um programa de meio-dia, de meia-noite às 7 da manhã. Então você imagina, meu horário era completamente invertido, só que eu queria ver o jogo, queria ver os jogos mais importantes. Né? Então eu tinha que acordar ali umas 2 da tarde. Então eu tentava fazer isso, dormir sempre de 8 da manhã até umas 2 da tarde e seguir a vida. Sim. Aí, era meia-noite, 7 da manhã, como se fosse uma live na Twitch, só que na TV, né? Éramos precursores, vanguardistas em 2014. Hoje eu vejo muito isso, assim, como o que a gente fez em 2014 e 2016, de certa forma, era uma super live, né? Porque não tem como você fazer um programa do que você tem de concepção do que é um programa de TV durante 7 horas, não tem como. Sim. Né? O Silvio Santos fazia isso, mas era isso, era como se fosse uma live o dia inteiro, direto, plateia, não sei o que, tá falando. A gente fazia meio isso, olha, vamos assumir aqui que isso não é um programa, então a gente vai ser mais informal, a gente vai falar besteira, tem outro tempo, a gente vai ficar conversando às vezes 1 hora, mas na época não tinha cortes. Mas ainda assim, o Madruga foi uma coisa que até hoje tem gente que lembra, tem gente que fala, e acho que foi uma experiência muito boa de lidar com um programa de TV numa linguagem completamente diferente da que eu estava acostumado. Em 2015 você retorna definitivamente ao Sport TV para apresentar o News Manhã. Isso. Aí como é que você estava de carreira na sua cabeça? Você queria continuar, não queria? Eu precisava de dinheiro e a porta que estava aberta era essa. A primeira porta que eu tinha compromisso de bater era essa. Sim. Porque pelo Madruga, porque as portas sempre foram mantidas abertas para mim. Então a primeira coisa que eu fiz, precisava do dinheiro, eu voltei e batei. Gente, ó, tô voltando. Tem alguma coisa aí para mim? Aí tinha o News Manhã. E aí tinha o News Manhã. E aí eu fiquei no News Manhã. E aí foi ótimo, foi uma experiência de ter um noticiário, mas eu já tentei trazer algumas referências, assim, o que pra mim ideia era para ser um morning show, era para ser uma coisa com uma estrutura maior, que fosse uma mistura de Ana Maria Braga com o Globo Esporte, entendeu? Vai ser maneiro no Sport TV. Que tivesse uma coisa mais assim, mas não tinha dinheiro, não tinha como fazer tudo isso, então assim, era só de boca. Aí você fez o Madruga nas Olimpíadas, que é a mesma coisa da Copa, né? Mesma experiência, só que com mais estrutura, porque esse a gente tinha um estúdio panorâmico, era na frente do Parque Olímpico, então eu ainda consegui ir às Olimpíadas em alguns dias, a gente tinha um pouco mais de estrutura, o programa era meia hora maior, eram 7h30, e era mais, né, uma tradução da experiência que a gente teve na Copa agora, na Olimpíada, que era muito intenso, porque era tudo no Rio de Janeiro, né? A Copa ainda era no Brasil todo, mas a Olimpíada era muito... Você dormia em casa ou no estúdio? Eu dormia em casa. Em casa? Ia pra casa? Eu dormi no início, a gente alugou o apartamento para uma galera que veio de fora. Sim. Um médico do time de hóquei da grama dos Estados Unidos. A gente alugou o apartamento para fazer uma grana. Sim. Então, primeira semana, eu dormi na minha cunhada. Os primeiros 10 dias dos jogos, eu dormi na minha cunhada. Sim. Na casa da minha cunhada, eu tenho muito aquela rotina, aquele cheiro ali de chegar de manhã, tomar um café, deitar no sofá-cama, e aí acordar 2 da tarde, ver o WhatsApp já com todas as coisas que tinham rolado, a galera no grupo já bombando, aí sentava, ficava vendo televisão até umas 5, 6 da tarde, e aí já ia pra redação, quando eu não fui mais cedo pra ir pra algum evento. Como que foi a parceria com o Roger Flores nesse programa? Cara, todo mundo era muito legal, assim. O Roger, ele era um fenômeno pra mim de comunicação, assim, um cara que, na época, ele era comentarista há muito menos tempo, né? Hoje em dia ele já é um cara muito mais experiente na televisão. Mas na época me chamou muita atenção porque ele gostava muito de Olimpíada. Sim. E como ele já era, provavelmente, boêmio, acho que ele dormia muito pouco. E aí ele ia tudo. A gente tinha uma credencial que deixava, a gente ia tudo. E ele ia tudo. Então você chegava, era ótimo, porque o Roger se descobriu ali um comentarista olímpico
de tudo, porque ele gostava de assistir, gostava de consumir, trazia as informações, então foi super diferente, assim, sabe? Ter um boleiro que virou um comentarista olímpico e que era ele via muito mais coisa que eu. Ele Não dormia. Ele não dormia e ele acompanhava, então era ótimo. Todo mundo muito legal, e a Didi, Didi tinha toda aquela referência de MTV, e ela tava ali, né, no esporte, nunca tinha feito nada de esporte. Trouxe outra visão, a Kira era super divertida. Sim. Tava grávida, né? 7 meses, assim, né? De grávida, de fazer. É muito divertido, assim. É muito cansativo, tá? Esse trabalho. Não sei como é que o Casemiro manteve a saúde fazendo essas lives de madrugada inteira, porque, assim, é muito cansativo. Não só você ficar 7 horas ao vivo, direto, mas você virar o tempo de dormir, sabe? Mudar a tua alimentação. É muito louco, assim. Não se sustenta pra mim por muito tempo. Ainda em 2016 você gravou o seu curta-metragem, o Relicário. Eu sempre tentei manter algum tipo de ligação artística por perto. Então eu estava escrevendo algum roteiro, alguma coisa pessoal minha, desenvolvendo alguma coisa pessoal. Eu fiz curso com preparador de elenco, e aí eu fiz o curta Relicário, que era uma ideia de adaptar uma peça, né, uma história maior para fazer um curta, para tentar fazer alguma coisa com aquilo e tal. E aí eu falei, então vou atuar. Então juntei uma grana, fiz tudo meio independente mesmo, para ter a experiência de fazer. E foi. Você fez tudo, né? Escreveu, produziu, dirigiu, atuou? Porque você vai vendo assim, cara, eu tenho dinheiro, quero botar o dinheiro nisso. Aí você faz. Eu quero essa história que eu já escrevi. Então vou adaptar a história. Vou dirigir? Sei lá, quem eu conheço pode dirigir isso? Não sei, talvez tenha que ser, eu quero ter essa experiência de dirigir. Beleza, já conheço TV, talvez eu consiga fazer isso aqui. Vou chamar alguém pra atuar. Fala, mas eu não vou ter, eu vou botar um dinheiro, vou fazer um negócio, eu não vou ter uma provinha minha, assim, de vídeo bacana, num negócio que eu investi, e vou economizar ainda mais uma coisa. Falei, então vou botar essa parada aqui, aí fiz tudo. Em 2016 você começa a fazer o Giro da Rodada, que é um programa de tarde pra falar sobre os gols da rodada. 2016 o News Manhã acaba, News Manhã eu entro em 15, aí eu faço News Manhã até o final de 16, e aí em começo de 2017 ele acaba. O Sport TV mudou a grade, mudou a configuração, e aí eu fui colocado no Giro da Rodada, que era um programa de melhores momentos. Era um E-Gol piorado. Sem estúdio, à tarde. Era um E-Gol, era 1 hora de programa, só que a gente tinha 3 pessoas para trabalhar, e não tinha estúdio, então foi um período mais assim, mais difícil profissionalmente, porque eu fui meio que deixando. Eu falei, tá bom, então vamos lá, é isso aí que tenta fazer, uma coisa que não exige muito de mim, paciência, vamos embora. O que significou para você esse momento? Esse período? Esse momento foi um momento que desagou numa vontade de sair. Sim. De novo, sabe? Porque como eu tinha ficado 2 anos sem trabalhar, na minha cabeça eu tinha assim, eu tenho que ficar 2 anos trabalhando. Então eu voltei em 15, quando bateu 17, eu falei assim, já bateu 2 anos. Era 2 anos e meio que eu tinha de cálculo. Então eu fui meio que... Foi um lugar mais passivo meu, assim. Foi um lugar mais de, eu sentei aqui, me deram uma cadeira pra sentar, eu sentei, fiz zona de conforto. Não é uma... Hoje em dia eu penso assim, nossa, fiquei 2 anos nisso. 1 ano e meio, mais ou menos, assim. Eu diria 1 ano de zona de conforto foi. Sabe, que eu realmente poderia ter buscado outras coisas, tentado, mas que não busquei. Mas no ano seguinte busquei e aí as coisas aconteceram. Então, em 2018 você não vai pra Copa, fica aqui, mas você faz o Fala Muito no Troca de Passes. Que foi o ponto de virada da sua carreira? Porque o ponto de virada vem junto com uma mudança de gestão. Quando mudou, a Globo uniu os departamentos de esporte, né? Você tinha o Sport TV, TV fechada, o digital no GE e a Globo TV aberta. Eles juntaram tudo numa coisa só. Então as diretorias se uniram. Sim. Então quem estava vendo só o Globo Esporte e o Esporte Espetacular, chefia, passou a olhar para o Sport TV também. E eles começaram a reformular algumas coisas, alguns programas. Aí eu falei, cara, eles vão reformular o Giro da Rodada em algum momento, eles vão olhar para esse horário, para esse programa, para essas pessoas que estão aqui. Vamos nos antecipar a isso? E aí eu pensei num formato de programa. E aí a gente fez um piloto e eu levei para eles. Falei, olha, temos esse formato aqui, o que vocês acham? Acho que pode ser assim, assim, assado. Eles gostaram, mas eles falaram, nesse momento a gente não tem como fazer isso, mas você pode fazer algo assim na Copa do Mundo, numa versão pequena. E aí isso virou Fala Muito, que foi justamente o quadro. Na Copa do Mundo eles queriam uma passagem entre 2 mesas de debate, que era o troca de passes de seleção, e eles usaram Fala Muito para isso. E aí foi uma super sintonia, assim, da minha
proatividade de apresentar para eles uma coisa e de eles enxergarem nisso um potencial e de enxergarem o espaço aonde fazer isso. O Gustavo Maria era meu gestor na época e ele teve essa visão. Gustavo Maria e Gustavo Poli, que hoje é meu diretor, que ainda é meu diretor até O hoje. que você usou de referência para conseguir chegar nesse produto? Tudo que eu vivi na vida. Esse foi o grande estalo, né? De falar assim, cara, consegui agora colocar todos os meus anseios, tudo que eu vivi no esporte, no teatro, nas referências que eu consumia, no que eu queria fazer, no que eu tentei fazer antes e não tive estrutura ou não consegui fazer, desagou tudo nisso. Então eu conseguia escrever, mas era inspirado em comédia, que eu gosto muito de comédia, stand-up comedy, então a fórmula Sim. da escrita tinha a ver com isso. E eu consumo muita coisa da internet, então eu tinha uma fórmula de dinâmica, de edição e de veiculação em plataformas, tudo isso era pensado para ser uma coisa que funcionasse na TV e na internet. Sim. E ele tinha essas referências de coisas que eu consumia e ser Copa do Mundo me ajudou, porque eu não sou a pessoa, eu não sou aficionado da tática, não sou essa pessoa, entendeu? Que sei todos os times de cor, não, eu vou estudar para falar. Mas eu gosto muito de Copa do Mundo, então eu gostava muito das histórias. As histórias me chamavam muita atenção e esse formato me permitia falar sobre a Islândia. Sim. Sobre o time da Islândia, mas por que o time da Islândia era curioso de estar naquela Copa? E a Islândia como país, ou de pegar uma Suíça e uma Suécia e falar de como esse confronto era curioso, porque são países super desenvolvidos, mas que não significam absolutamente nada no futebol. Então as ideias foram surgindo e eu me coloquei o desafio de escrever todos os dias. Sim. Eu falei assim, aquele negócio da poesia, Sim. né? Em 2013 eu vou fazer uma poesia por dia. Então, meu irmão, se você chegava no final do dia e você não tinha ideia nenhuma, você tinha que sentar e escrever. Às vezes eu roubava, ficava 2 dias sem escrever, eu escrevia 3 no mesmo dia e compensava. Tinha dia que não tinha jogo também. Mas na poesia eu fazia isso. Às vezes sim. eu roubava, mas eu tinha sim. o compromisso de um por dia. No Fala Muito, eu me botei assim, cara, nesse mês eu vou escrever todo dia. Sim. Aí eles davam sempre uma folga semanal, então eu tinha uma folga. Sim. Mas eu botei na cabeça assim, eu vou escrever todo dia e assim eu consegui. E aí melhorei muito, assim, né? Se você olhar o primeiro e o último, você vai ver como eu acho a linguagem ali junto com os editores, o Rafael Noronha e o Rafael Campos, que me ajudam a desenvolver a linguagem. Mas a prática levou a esse encontro. Aí assim, conseguiu essa juntar, descoberta. análise, arquivo, galhofa, Era isso, pop, era meme, exatamente isso. comédia. Era uma tudo. junção. Sim. Se você olhar aquilo ali, acho que você entende melhor quem sou eu, assim. Sim, o sim. que eu acho, penso e gosto no esporte. E que virou um programa depois do Toque de Passe, né? Virou um programa. Passou a ter um horário na grade. Sport TV. Depois dessa experiência na Copa do Mundo, a gente desenvolveu o programa. Logo depois eu entrei na Globo como... Sim. Fiz umas férias aqui, Vamos umas férias falar ali, disso entrei aí. num plantão. E aí no ano seguinte virou um programa, durou Um um ano. ano. Aí... Bom, aí como você falou, depois da Copa você começa a aparecer na Globo, hora no Globo Esporte, cobrindo férias, cobrindo folga e no Esporte Espetacular. E a sua estreia no Esporte Espetacular em 2018 foi com a Fernanda Gentil. Com a Fernanda Como é que Gentil. foi estrear no principal programa de esporte da Globo, do país, e ao lado de quem você começou, quem lá no Gol? Simbólico, né? É. Muito simbólico, assim, pra quem acredita e enxerga. Sim. Foi muito bom, porque já tinha uma pessoa, pelo menos tinha uma pessoa ali que eu conhecia muito e que me acolheu, me abraçou e com quem eu ficava muito confortável junto, assim. E aí nessas coisas da vida, né? De tipo, eu entro férias, não sei o quê, e aí depois ela sai, e aí depois eu assumo. Então, assim, foi muito um reencontro, uma Sim. reconexão. E a gente se reconectou também na época do Fala Muito, na época da Copa. Ela estava na Rússia, e aí um dos primeiros, acho que o primeiro Fala Muito é ela que dá uma moral, assim, quando legal. vai ao ar, porque vai ao ar num programa que ela faz, e aí ela brinca, fala comigo e tal, não sei o quê, e é uma reconexão importante ali. E em 2019 você virou titular do programa, o André foi pro Globo Esporte, e ao lado da Bárbara, que você Ao lado tinha da gravado Bárbara, esse piloto lá em 2013. E como é que é a parceria com a Bárbara? Enfim, estão 5 anos aí juntos. Como É ótimo, a gente está super bem. A gente vem de uma história parecida você veio do Sport TV, então você veio de uma outra realidade televisiva, assim, né? O Sport TV ele tem menos estrutura do que a Globo na TV aberta, as equipes são menores. Então, assim, ao mesmo tempo você está acostumado a fazer mais coisa. Então a gente tem essa história parecida, a gente se completa bem, porque a Bárbara gosta muito do futebol como jogo, do esporte como mais análise, como o heavy user que eles falam, né? O mais aficionado. Eu entro no lado de formato,
no lado Sim. de história. Eu sou a pessoa mais da TV aberta, assim, hoje em dia eu reconheço que gosta do futebol pelas histórias, pelos personagens. Do lado humano. Pelo lado humano, Sim, e aí essa diferença da TV fechada para TV aberta, então vai bem nessa linha, né? TV fechada mais... a TV fechada é mais específico, né? Você tá na TV fechada porque você quer muito ver o esporte. A TV aberta acho que é uma coisa mais assim... Você fala com todos os públicos. Né? A TV aberta ela tá lá, tá ligado, tem uma Sim. tradição, tem um hábito, e aí você acaba tendo que pegar as pessoas que não necessariamente querem ver o esporte, mas você convence, não, fica aqui que o esporte é legal, tem histórias boas pra contar. Aí duas reportagens que... Você já falou que o curta que você fez de Flamengo e Grêmio 2019 é o seu principal orgulho que você tem, enfim? Acho que sim. Eu acho que o programa fala muito, a gente ter transformado isso num programa é uma coisa muito grande, assim. O próprio fala muito como conteúdo específico, rendendo até hoje, mas esse é muito especial, porque ele é uma validação diferente, assim, né? Ele não é engraçadinho. Não. Então, assim, ele é a oportunidade de mostrar uma outra faceta, que ainda que eu tenha mostrado com texto, mostrando que não era só engraçadinho, que tinha insight, tinha coisas legais, inteligentes e tal, esse mostra Pô, meu texto é bacana, sabe? Sim. Meu texto é bacana a ponto do Pedro Bassan elogiar, sabe? A ponto da galera curtir, a ponto de ser uma coisa que os torcedores e quem acompanhou na época lembra até hoje. Ou tem gente que tatuou isso na pele, então assim, é um conteúdo... E tem uma referência de infância também, do Botafogo de 89, aquele Globo Repórter que eu falei. Sim, Tem uma referência dali, então também tem essa história de trazer uma referência a mim e conseguir transformar num conteúdo de hoje. Filme do Zidane, o Canal 100. A gente juntou várias referências para Todas as construir esse mundo. conteúdo, a gente depois fez na Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, a decisão de 2022, a gente fez uma coisa parecida, assim, mas algo do tipo. É um conteúdo que eu gosto muito, assim, de olhar um jogo muito grande, um jogo decisivo, tentar pegar umas câmeras específicas, umas câmeras especiais, tentar olhar para esse jogo com essa coisa meio Nelson Rodrigues, meio Pedro Bial, meio Canal 100, né? Um olhar mais poético, um olhar texto, assim, gosto de texto, sabe? De pensar num texto bonito para a imagem. Você chegou a tentar o Pedro Bial pra narrar, né? Mas não Tentei. conseguiu. Em 2019 a gente tentou, mas ele não... Ele é tricolor. E você também não... Quando vocês foram falar, vamos fazer um conteúdo desse jogo, vocês não sabiam que ia ser uma goleada histórica também. Não, a minha esposa lembra até hoje, ela fala, você achava que não ia render, porque o fato de ter sido 5-0, tipo, não teve emoção no jogo. A emoção é diferente, né? Sim. É diferente uma emoção que é 3-2, um gol nos 45 do segundo tempo, ou uma decisão por pênalti, de um 5-0. Qual é a emoção do 5-0? O negócio é que se transformou num jogo muito simbólico para aquele Flamengo, que marcou muito, o Jorge Jesus, não sei o que, o jeito do time jogar. Acabou sendo o contrário, né? Virou um jogo muito símbolo. Não era um jogo de emoção, assim, pros dois times. O Grêmio vira um coadjuvante na história, mas era um time super forte do Grêmio, então tinha bons personagens. E ele se torna um jogo simbólico ainda que tenha sido um chocolate. Sim, outra uma história que eu particularmente gostei muito. Qual é a história de carnaval que você mais contou na sua vida? A história de Ayrton Senna no Carnaval de 92. Se você não viu essa reportagem, veja lá no Globoplay. Ayrton Senna, foi em 2022 que a gente fez, que é a história de como meu pai e minha mãe, né, entrevistou o Ayrton Senna no Carnaval, no camarote de 1992, por uma circunstância louca da vida e tal, que era uma dessas fitas VHS que a gente tinha em casa, que a gente mostrava para todo mundo, e que se tornou uma reportagem de 15 minutos do Esporte Espetacular, que também é uma das que eu mais me orgulho, assim, porque aí ela mostra uma coisa de repórter. Sim. Né? Enquanto nesses outros são crônicas, onde eu estou assistindo as imagens, escrevendo e roteirizando, nesse eu fiz uma reportagem, onde eu estou aparecendo, onde eu estou contando a história como repórter, entrevistando as pessoas. Então é uma outra faceta, assim. Se fosse no currículo para botar, eu botaria isso. Fala muito, aqui é um formato, tá, não sei o que, digital. Esse aqui é um outro formato que eu sei fazer, que olha, eu escrevo e é uma coisa mais lúdica, mais poética e mais adulta. E aí tem essa parada aqui também, que é um tipo diferente de contar uma reportagem, de fazer uma história. Qual é a diferença de você fazer um produto consolidado como o Esporte Espetacular e um produto em informação, como Fala Muito, e o próprio Segue o Jogo? Cara, Fala Muito, ele é curto, né? Ele é curto, ele é dinâmico, ele é, de certa forma, experimental, então ele é mais disruptivo. A gente tem que assumir que, às vezes, a pessoa da TV que está assistindo vai ser demais para ela não vai absorver tudo, mas eu sempre aposto assim, pelo menos ela vai se divertir, entendeu? Ainda que você não absorva tudo que está acontecendo aqui, você vai se divertir, porque eu estou de lá para cá, aparecendo de um lado pro outro, daqui a pouco aparece um negócio engraçado, ou você lembra de alguma coisa que você viu, ou você pega algum insight, ou então você vai, no melhor dos mundos, ser compelido a assistir aquilo de novo, procurar assistir aquilo de novo, por isso que eu sempre tento postar, ter isso no digital.
O Esporte Espetacular é um programa muito grande, é um formato muito grande, então assim, é você saber que você é parte de uma engrenagem muito maior, onde você pode tentar deixar a sua marca, mas saber assim, cara, isso é uma coisa muito maior do que você. E o Segue o Jogo é um gostinho do Fala Muito, um gostinho de TV fechada, ou de digital de liberdade, de madruga, na TV aberta. Sim. Porque ele é um programa mais jovem da Globo, mais recente, né, que eu digo, assim, é um programa que não existe há tanto tempo na Globo, então tem mais possibilidades para você criar, que você não tem. 30 anos antes ele acontecendo. Ficou com 1 ano só de existência. Ele... o quê? O Segue o Jogo. O Segue o Jogo começou em 2020. Começou em 2019 com o Vilani? Ah, sim, quando eu entrei. Isso, sim. quando eu entrei, acho que ele existia há 1 ou 2 anos. E era um formato que a Globo tentou acontecer pra cada durante rodada, muito tempo. Pra cada rodada. A própria Fernanda fez pra Gentil, cada rodada. Marcelo Barreto. Tá vendo como ela sempre Sim, fez antes? E a gente achou uma coisa legal, que também mostra, assim, pra mim é um casamento perfeito, sabe? Eu tenho o meu casamento domingo com o Esporte Espetacular, que é na minha semana e tal, meu hábito, e quarta-feira eu tenho um Vale Night, sabe? Quarta-feira eu posso... É uma outra experiência. Eu tô na redação com 10 pessoas, é uma equipe super pequena, falando uma coisa quente, vai acontecer hoje, vai acabar hoje, é tudo hoje. E trabalhando com o Paulo Nunes. Isso que eu ia perguntar, como é que é a parceria com ele? É ótimo, é um desses caras dos anos 90 que eu consumia muito por acompanhar muito futebol dos anos 90. E pra mim era o cara desde o início pra ser aquela pessoa ali, e pra mim super funciona, assim, uma parceria muito boa. E também uma oportunidade de mostrar outro jeito, né, de trabalhar, assim. Eu trabalho com a Bárbara bem de um jeito, eu trabalho com o Paulo Nunes bem de outro jeito. Como é que você que chegou como estagiário, passar a apresentar um programa que você assistia com a sua família, enfim, o maior programa de esporte, enfim, do Brasil? Como é que foi? Como é que significa isso pra você? Acho que é um ciclo, né? Você olha e enxerga, assim, como... tem um significado nisso, de você entender assim, tem um sentido de eu estar aqui. Naquela dúvida toda que eu tinha de, e aí, eu tenho que ser ator, eu tenho que ser não sei o quê, o que eu quero ser, sabe? Essas dúvidas foram me levando a experimentar, foram me levando a testar, mas também, por isso que eu falo de estar aberto, eu também sinto que eu tive maturidade para enxergar os caminhos que foram se abrindo. Sim. E eu fico muito feliz de ter conseguido conciliar, de certa forma, essas coisas, de ter um tipo de identidade artística dentro do jornalismo, dentro do esporte, dentro dos produtos onde eu trabalho, sabe? De ser conhecido como uma pessoa criativa, de ser respeitado como uma pessoa assim, de poder hoje entrar no ar de barba, de brinco, de piercing, das pessoas. Você tem uma coisa construída, assim, de não, o Lucas é assim, ele faz isso, ele entra de anel no ar, ele é mais... E chegar nesse lugar, num programa desse tamanho, tendo vivido tudo isso, é uma rima, né? Sim. Legal, eu assisti a isso, agora eu tô fazendo isso, mas eu tô fazendo do meu jeito, tudo evoluiu, mudou e eu consegui chegar aqui entre tantas curvas nessa estrada. A última pergunta, o que você almeja agora, tanto na comunicação quanto na parte artística para sua carreira, atualmente? Cara, eu tô feliz onde eu tô hoje, sabe? Porque você desenvolve, né? Então você quer, agora tá desenvolvido, agora tá bacana. Pô, vamos curtir agora essa viagem, né? Agora as coisas estão de pé, tipo, Segue o Jogo tá super de pé, o Esporte Espetacular tá super de pé, super organizado, batendo meta de audiência. Então, no momento, eu quero curtir tudo isso. Eu busco ir de novo para uma Copa do Mundo, né? Eu busco ir para uma Olimpíada que eu nunca fui fora do Brasil. Sim. Você ia para Tóquio, né? Ou não? Não ia para Tóquio. Não ia para Tóquio? Não, mesmo sem a pandemia? Não ia. Eu busco ter um trabalho desse, mas eu também acho que busco sempre estar inquieto, de certa forma, assim, sempre pensando, ainda que eu esteja curtindo, mas estar inquieto, como é que eu posso colaborar mais, como é que eu posso ser mais feliz, assim, né, no que eu tô querendo. Eu imagino que mais pra frente, assim, eu gostaria de escrever mais, eu gostaria talvez de lidar com roteiro, de ter uma experiência não sei se em dramaturgia ou em entretenimento, assim, sabe, ter isso mais perto, mas também tenho interesse em largar tudo e morar na Bahia. Então, a gente vive o presente, né? Assim, sonhando, delirando, pensando, mas no presente, sim. Então, pessoal, foi isso. Esse foi o Lucas Gutierrez, apresentador do Esporte Espetacular que Segue o Jogo. Muito obrigado novamente, uma honra enorme poder entrevistar. Obrigado a vocês, tomara que vocês tirem 10 no Fala pro seu irmão aí, ó. Fala o Gabriel. Pô, não postou a nota até agora. O único que até agora. Tô esperando. Vamos cobrar. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço na jornada de vocês. Obrigado. Valeu. Tchau.